No programa de hoje, vamos conhecer o acervo artístico do Poder Legislativo de Uberaba. A presidente da Comissão Especial de Revitalização, Cultura e Memória e também funcionária da Câmara, Evacira de Coraspe, ela vai estar comigo durante todo o programa para mostrar para você a beleza do Paço Major Eustáquio, do Salão Nobre da Câmara e outras obras de artes que estão espalhadas ao longo do prédio. Cira, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Por Dentro. Primeiramente, gostaria que você explicasse para nós a importância dessa comissão e por que ela existe no Poder Legislativo. Bom, inicialmente, eu acho que é super valioso estar aqui para poder falar desse acervo que a Câmara tem, que às vezes muitas pessoas não conhecem, mas aqui também é considerado uma casa de memória. E tem uma riqueza muito grande de pinturas, de obras das mais variadas possíveis. E a comissão foi constituída especialmente para isso, para a gente zelar, fomentar, desenvolver e amparar todas as ações ligadas à cultura e à arte que são desenvolvidas aqui no Poder Legislativo. Especialmente no que se refere à reforma, à revitalização, a exposições. Então, a comissão ela tem essa finalidade e ela é composta pelo advogado também Sérgio Mauro Cade e pelo Luiz Carlos Argondizzi. Ela já existe há vários anos e esse ano o presidente Luiz Dutra renomeou essa comissão para ter esses afazeres. Bom, então, gente, eu convido vocês a fazer um tour pelo Poder Legislativo de Uberaba. Vamos lá, Cira? Vamos lá, bora. Cira, logo que a gente entra no hall de entrada da Câmara Municipal, a gente já depara com o busto do Capitão Domingos. Ele também faz parte do acervo artístico e cultural da Câmara? Sim, Cássia, porque é um busto que foi concebido assim, em bronze, então ele entra como uma obra de arte que está patrimoniada, inclusive. Ele tem uma importância histórica muito grande e política também muito grande, porque o Capitão Domingos esteve na primeira legislatura de Uberaba, que foi em 1837, e ele foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Uberaba também. Então, por que ele estar aqui? É como se ele estivesse acolhendo todas as pessoas, que ele é a primeira peça, logo na entrada aqui que dá para a Praça Rui Barbosa. E essa também foi uma atitude, já há uns 4 anos, em torno de 4, 5 anos, do atual presidente Luiz Dutra, que entendeu que essa era muito importante, essa atitude, para apresentar a população uma figura dessa expressão política para o Poder Legislativo. E espalhados aqui pelo saguão, tem muitos móveis também antigos. Inclusive, um dos primeiros móveis aqui do Paço Major Eustáquio é essa escrivania, né, Cira? Porque ela chama bastante atenção quando o visitante chega aqui no Paço Major Eustáquio. O prédio aqui, ele dividia os dois poderes, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, nessa parte aqui do saguão, funcionava o gabinete do prefeito, antes de ir para a sede própria. E essa mesa era do Poder Legislativo e depois ficou para o atendimento no gabinete do prefeito, tanto que em 2005, depois que a Câmara passou por um processo de revitalização e restauração, que foi no governo do prefeito Anderson Adalto, então o presidente da Câmara, Tony Carlos, que atualmente é deputado estadual, eles entenderam que esses móveis deveriam retornar para a origem deles, que é a sede do Poder Legislativo, Além dessa mesa, que ela tem uma riqueza de detalhes aqui entalhada, é uma mesa de madeira maciça, hoje ela está com estampa de vidro, mas é simplesmente para a melhor conservação dela. E aí nós também preferimos deixá-la, como ela tem condições de uso, de não ficar só como peça decorativa, mas que seja a mesa da recepcionista da casa. Outra obra de importância nacional está aqui, na Sala JK, que é o quadro Retirada da Laguna. Cira, é um privilégio para a Câmara ter um quadro tão importante como esse, né? Sem dúvida, Cássia. Retirada da Laguna, uma original também do uberabense Reis Júnior, que viveu no Rio de Janeiro, em 1921, foi quando ele pintou também esse quadro, que é considerado por ele próprio, pelo autor, como uma obra-prima. E esse Retirada da Laguna, além da importância histórica que ele tem para nós, para nós, os brasileiros, que já é um outro programa, porque já vem uma questão política,
mas ele está inserido o Dicionário de Artes Plásticas Brasileira, que é do Roberto Pontual, que é uma grande literatura que nós temos sobre artistas plásticos no Brasil. E ele foi pintado aqui a pedido do agente executivo, que foi o Dr. João Henrique Sampaio Vieira da Silva. Então, ele encomendou essa obra ao Reis Júnior. E ela também foi restaurada em 2006 pelo mesmo restaurador, o Adriano Luiz de Souza. Cira, aqui é quase um museu, né? É aberto, a gente recebe muita visita do público. Como é que é a impressão quando eles chegam aqui e deparam com tantas obras valiosas como essas? Muitos ficam assim, extremamente impressionados, porque existe uma sofisticação, né, nas obras, existe assim, esse cuidado em apresentar mesmo para a população. Não só de Uberaba, existem muitos visitantes que, ao passar aqui em frente, eles se encantam, entram e começam a perguntar. E aí, esta obra, por exemplo, é uma obra que tem um valor incalculável no sentido financeiro e monetário. Bom, gente, e não é só por aí não. Nós vamos conhecer outras peças lindas, valiosas, que estão aí, espalhadas pela Câmara. Vamos lá, Cira? Um quadro que se destaca aqui, no saguão também, é o Grito do Ipiranga. Esse quadro, Ivacira, qual que é a origem dele? Bem, Cássia, ele é conhecido como Grito do Ipiranga e como Independência ou Morte, né? Ele é uma cópia que foi feita por um artista uberabense, que é o Reis Júnior, um grande artista de grande destaque nacional. Foi feita em 1921, essa cópia, retratando o original, que é do Pedro Américo, a original é de 1888. O original, inclusive, está no Museu Paulista, em São Paulo. Tá, esses quadros, essas obras de arte, como a escrivania que a gente falou agora há pouco, isso está no seguro, Evacira? Se acontecer alguma coisa, um acidente, qualquer coisa, como faz? Tem alguma coisa que vai zelar por essa obra? Não, seguro propriamente falando, assim, em termos financeiros, de segurar a obra, eu acredito que a Câmara não tenha essa legislação. Não tem essa ação administrativa. O que nós temos? É um zelo dessa memória a partir dos próprios funcionários que são nomeados, né, para estar aqui construindo, cuidando. Um deles é a comissão, que nós já falamos, e tem também os outros funcionários, diretores administrativos, diretor-geral, pessoal de oficial de portaria. Então, a gente tem todo um cuidado até para manter a conservação. Todos têm noção e têm instrução como deve ser mantido. Por exemplo, não chegar e tocar. Então, a gente orienta as pessoas a fazer isso. Uma obra de arte, né? A gente nunca toca, a gente nunca põe a mão, a gente nunca põe o dedo. A gente tem uma tendência natural, né, em querer sentir, é uma coisa assim, sensorial também, a gente vai pelo tato. Então, essas recomendações existem aqui para os visitantes e para os próprios funcionários, porque nós somos muitos. Então, essa obra de arte aqui do Reis Júnior, que a gente está falando, ela foi restaurada também há poucos anos. Foi tirado tudo que tinha de cupim, a moldura se mantém a mesma. E a gente também recebe instrução do restaurador, quem fez, por exemplo, o Adriano Luiz de Souza, como que a gente deve manter essa obra para que ela seja conservada por muitos anos e que fique aqui dentro do nosso patrimônio. Ok. Gente, agora nós vamos conhecer o Salão Nobre, que é uma das belezas assim, raríssimas aqui do município. Cira, vamos lá? Vamos subir a escada. Estamos aqui, agora, no Salão Nobre da Câmara, que faz uma homenagem ao saudoso vereador Mário de Assis Guimarães. Aqui também já aconteceu as reuniões. Antigamente, as reuniões plenárias aconteciam aqui no Salão Nobre. Vocês prestem atenção na beleza desses lustres. A Ivacira vai explicar para nós a origem, porque esses lustres não são brasileiros, né, Cira? Então, aqui no Salão Nobre nós temos 5 lustres, né, de cristais no estilo império. Nós temos um central, que é o maior, e temos mais 2 em cada lateral do salão, que tem um formato retangular. Agora, o que coincide nesses 5 lustres que nós temos aqui?
o formato deles, porque todos eles são assim lapidados em contas e também em retângulos. E eles vieram da Boêmia, da antiga Boêmia, que é uma região histórica da Europa Central. Bom, a Evacira falou de império. E nós aqui no Salão Nobre, ou melhor, aqui na Câmara, nós temos uma lembrança da realeza, que é a nossa princesa do sertão, né, Cira? O que ela significa para os uberabenses? Quer dizer, nós temos um pouquinho de sangue azul? Ela tem muita simbologia. A principal simbologia era de retratar mesmo os elementos da época e considerando Uberaba como uma princesa do sertão, por ser uma cidade que se destacava muito dentre as demais naquela época e nesse cenário aqui do Triângulo Mineiro. Então ela foi retratada com essa simbologia, né? Tem essa que seria a Praça Rui Barbosa, com essa figura de princesa, né? Principesca mesmo, para realçar Uberaba. E é uma figura, é uma pintura também parietal que dialoga com o resto da pintura do salão, mas ela é diferente das demais. Eu me lembro que na época da restauração, houve um fato histórico na hora que foi feita a restauração aqui nesse painel. Você lembra para nós qual que era? Exato. Bom, são os bois, né? A gente fala assim, com orgulho, porque no trabalho de restauração tem que ter essa consciência e essa grande responsabilidade de não alterar as características, mas de retomar a originalidade. Então, aqueles boizinhos que estão ali ao lado da cadeira da princesa, eles estavam cobertos por 6 camadas de tintas. Então, na hora que a equipe foi fazendo essa prospecção e que é uma coisa assim, manual, com muita leveza, com muito cuidado, foram aparecendo os bois que aí ganharam forma e foram restaurados, foram devolvidos para o local deles. Bom, aqui também há outro painel que chama bastante atenção, que é o painel que eles denominam de Árvore do Choro. A Evacira vai falar para nós por que a Árvore do Choro. Bom, Cássia, a Árvore do Choro também compõe aqui a pintura artística do Salão Nobre. Ele tem a mesma dimensão da Princesa do Sertão, né? Fica nesse outro lado aqui do salão que divide a parede com a antiga presidência da casa. E ele, qual que é a simbologia dele? Aqui, retrata-se uma árvore e conta-se que essa árvore estava situada numa região ali perto do Rio Grande, que é a divisa de Minas e São Paulo, perto da cidade de Delta, que era uma referência para as pessoas que iam para se despedir de familiares, despedir de alguma pessoa que ia buscar outras fontes de vida em outras regiões do país ou até no exterior. Aí ficou demarcado como a Árvore do Choro. Porque as pessoas choravam debaixo da árvore na hora de despedir dos seus familiares, é isso? É, uma despedida, ela sempre vem assim, né, também com uma carga muito grande de tristeza, né? Assim, de um modo geral. Vem, então, essa tristeza debaixo da árvore, que era um ponto mesmo, que era o mais próximo quando atravessava a ponte, que já ia para o estado de São Paulo, e muitas vezes, por exemplo, pela época, não sabia-se quando a pessoa ia retornar. Bom, daqui do Salão Nobre, nós vamos ali para o antigo gabinete da presidência, que tem muita coisa bonita que pode mostrar para vocês. Então, vamos lá? E chegamos, então, no antigo gabinete da presidência. Evacira, é muita beleza, né? É, sem dúvida, né? E esse estilo aqui dessa pintura parietal decorativa segue a mesma estética, o mesmo conceito do Salão Nobre, porque aqui funcionava mesmo o gabinete da presidência da Câmara. Tá, e esses medalhões? Eu percebo que tem muitos medalhões aqui ao longo da pintura. Ah, inclusive, ali ficou um pedacinho da antiga pintura, né, Cira? A pintura, toda ela é assim, extremamente requintada, né? Esse medalhão aqui também, a gente tem uma surpresa que foi na época da restauração, que nós descobrimos esse CM que está aqui e que foi deixado mesmo para identificar, porque como esse prédio pertencia a 2 poderes, todos os símbolos e todas as marcas que tinha como identidade da Câmara Municipal, a gente foi preservando também por essa questão histórica e especialmente pela questão artística, né? Porque foi também um achado. Bom, e é paredes lindas, móveis maravilhosos. Eu converso com a diretora do Departamento de Cerimonial,
onde inclusive, né, Renata, você está localizado, o seu departamento está centrado aqui no meio de tanta cultura, no meio de tanta beleza. Como é que é trabalhar no meio disso tudo aqui? Olha, Cássia, é inspirador trabalhar numa sala com tanta beleza pictórica e também a beleza arquitetônica do prédio como um todo. Não há como passar aqui pela Praça Rui Barbosa e não dirigir o olhar para o Paço Municipal, e desde o século XIX aqui instalado, guardando tantas histórias e tanta beleza nas suas paredes. Também o teto eu destacaria da sala onde hoje é o departamento cerimonial, como você mesmo lembrou, já foi o gabinete da presidência. Eu, inclusive, tenho história, enquanto jornalista, de fazer entrevistas aqui. Hoje tenho a oportunidade de trabalhar nesse espaço, que é inspirador, e eu acho que um incentivo por tudo que representa essa construção, para que a gente faça um trabalho cada vez melhor e leve o nome da Câmara para Uberaba, para a região, como um espaço de vanguarda na política, na cultura, nas artes, que é como deve ser um poder forte, poder legislativo. Ok, obrigada, Renata. Bom, e aqui eu fecho o programa Por Dentro. Você conheceu um pouco do acervo artístico e cultural da Câmara. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser me ajudar a fazer o próximo programa, me mande um e-mail no pordentro@câmarauberaba.mg.gov.br. Eu espero vocês. Até!